Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui mais um dia trazendo informações aí dos fundos imobiliários, né? E hoje nós vamos trazer informações sobre o HGBS11, né? O bicho papão dos fundos de shopping, né? Soltou uma notícia, né? Principalmente no dia de ontem, né? Soltando aí um super comunicado que o HGBS11 acabou de comprar 60% do shopping Capim Dourado, que se localiza em Palmas, no Tocantins, ou seja, diversificando ainda mais o seu portfólio, né? Por quê? Porque aí traz um shopping fora daquele centro ali da região sudeste, ou seja, diversificando aí o seu portfólio pelo país, né? Isso é resultado, evidentemente, na questão da emissão de novas cotas, né? Aproximadamente 500 milhões, né? Que foram disponibilizadas. A entrada desses novos shoppings e o bom rendimento até o momento conferiu aí, como vocês devem ter visto, R$ 2 por cota, né? Ou seja, um bom valor, né? Além disso, ele não ficou somente por aí, né? O HGBS11 também comprou aí 22% do Boulevard Shopping Bauru, né? Um excelente shopping no interior de São Paulo, de boa qualidade, né? Excelente ativo, né? Entrando também aí, se fortalecendo dentro da carteira, né? E além disso, lá no mês passado, né? No mês passado, ele também aí, né? Acabou comprando 60%, né? De um shopping também em São Paulo, no valor de 343 milhões, né? Ou seja, diversificando, crescendo, né? Ou seja, fortalecendo na sua posição dentro da região sudeste, especificamente em São Paulo, né? Que é o epicentro econômico do nosso país, né? E além disso, diversificando os seus shoppings por outras regiões do país, né? Ou seja, o bicho papão dos shoppings, né? Dos fundos de shopping, né? Atualmente, né, no dia de hoje, né, ele está cotado aí R$ 224,96, né? Ou seja, é um daqueles super fundos, né, que não estão nem na escala de 100, estão na escala de R$ 200, né? Tem entregado um dividendo de 8,40% nos últimos 12 meses, né? Você que já está posicionado neste fundo há mais tempo, você está tirando aqui tranquilamente entre 9 e 10%. Se você começar a comprar essas cotas agora, você vai ter aí um dividendo, né, de 8,4, porque as cotas se valorizaram muito, né, diante de uma emissão, né, onde este fundo, né, ele é conhecido por ter excelentes shoppings dentro do seu portfólio, né? Ou seja, vocês vão ver que ele é um excelente fundo, né? Evidentemente, isso fez com que o seu preço sobre o valor patrimonial ficasse 1,01, né? Só que como ele é um super fundo, né, se aceita pagar até mais, né? Porque como ele é um fundo de tijolo, a gente tem valorização da cota e a gente tem valorização do patrimônio, né? Então você pode pagar mais do que um. Você não deve pagar mais do que um quando ele é um fundo de papel, porque fundo de papel tem valorização de cota, mas não tem valorização de patrimônio, né? Porque é dívida. Quando é fundo de tijolo, você pode pagar mais do que um, porque você tem valorização da cota com valorização do patrimônio, né? Todo bem ele é reajustado por no mínimo IPCA. Já dívida não, dívida tem valorização de cota, mas não tem valorização de patrimônio. Então, por isso que você não deve comprar fundo de papel acima de um. Ou seja,
Se você fizer isso, você está pagando por uma dívida por mais que ela vale, né? Ou seja, você está trocando dinheiro por dinheiro. Não existe vantagem aí, certo? Fique atento. Do ponto de vista de liquidez, 2,7 milhões, né? Se você considerar que a cotação é R$ 224, isso é uma excelente liquidez, né? Por quê? Porque por ele ter essa cota um pouco elevada, ele acaba reduzindo a entrada na massa, né? Se você quer investir na massa, aí é MXRF11, porque a cota é base 10, né? Então, aí todo mundo tá. Aqui é uma cota de um fundo de shopping de alto padrão, evidentemente as cotas são super elevadas e como vocês podem observar, né, dentro do segmento, no ano de 2023, o setor de shopping foi um dos que mais se valorizaram quando comparado a todos os outros. A maior prova é que o HGBS11 se valorizou quase 30%. 29,82. É muita coisa nos últimos 12 meses para um patrimônio de tijolo. Já imaginou você ter um bem de tijolo, um patrimônio de tijolo, que ele se valoriza 30% dentro de um ano? É muita coisa, ou seja, um excelente retorno. Claro que os investidores iniciantes, eles olham para cá e vê o HGBS11 nessa cota entregando 8,4, eles vão querer outras cotas, né? Cotas de fundos que vão estar entregando um dividendo maior. Mas o dividendo está maior por quê? Porque você não teve a valorização de cota que o HGBS tem. E toda a oportunidade que o HGBS dá, os principais investidores, eles compram, porque ele é um fundo bem sólido, semelhante ao HGLG11, né? Então ele é bem excelente porque ele não vai variar tanto, porque a massa não está dentro dele. Quando o grande número de investidores está dentro, faz oscilar. E se a cota cair, principalmente agora que a gente está observando, muito fundo de papel foi para a base 10. Né? Vocês estão vendo aí uma migração maciça de fundos, fundo de CRI, saindo da casa de R$ 100 e migrando para a base 10. Qual é o problema da base 10? É alta volatilidade nas cotações. E você já deve ter observado isso com o CPTS11. Né? Ele já está sofrendo com a volatilidade. Ele tinha uma volatilidade na casa dos R$ 100, né? Ali próximo dos R$ 100. Essa volatilidade na base 10, ela acabou aumentando mais ainda. Né? Isso acabou aí acontecendo, certo? Se nós olharmos aqui os últimos 6 meses, né? Ele saiu ali da casa de R$ 197 e hoje está na casa de 224, 227, está andando de lado. Se você está posicionado antes, né? Por quê? Porque ele deu uma boa oportunidade. CDI alto, inflação razoável, todo mundo enchendo a carteira de fundo de papel. Enquanto isso, né, os principais investidores investiam em fundo de tijolos, ou seja, conseguiram capital, ou seja, comprar cotas de HGBS na casa de R$ 166, né? Principalmente aqui no mês de abril e maio, né? Que foi antes da super subida do IFIX e começar a cair, CDI despencando e inflação saindo com deflação, né? Então, quem estava posicionado aí já teve uma valorização de quase R$ 60 dentro de uma cota, né? E evidentemente, se a cota se valoriza, o dividendo ele cai. O dividendo ele cai não é porque ele está entregando menos dividendo, mas é porque a relação, o valor que você recebe com aquele fundo imobiliário, ou seja, o valor da cota versus o valor do dividendo dividido pelo valor da cota, evidentemente vai começando a cair. Por quê? Porque a cotação ela vai subindo, né? Se você está posicionado aí nos últimos 5 anos, você viu ele sofrer, evidentemente, com a pandemia, né? Todo mundo sofreu, ou seja, foi bem impactado,
mas desde o meio de 2022 que ele já vem se recuperando e no ano de 2023 ele já se recuperou, né? Ou seja, ele já está andando próximo das máximas antes da pandemia, né? Ou seja, é um fundo de tijolo que ele vem se recuperando, né? E tem uma tendência de crescer ainda mais, né? Crescer ainda mais devido às novas aquisições, né? Então, no caso, ele investe evidentemente em shoppings, evidentemente que investe em shopping, investe no varejo, né? Principalmente agora no final do ano, a economia fica aquecida, né? Então, quem tem fundos imobiliários de shopping vai sentir evidentemente seu dividendo aumentando, né? Tem uma taxa de administração de 0,6, né? Tem uma vacância ainda de 7,4%, né? Existe uma esperança de que essa vacância acabe diminuindo, principalmente no final de ano, né? Porque muitos espaços dentro dos shoppings eles ficam agora ocupados, nem que seja provisoriamente, né? O valor patrimonial por cota é R$ 222,75, né? Tem um patrimônio de 2,2 bilhões, né? HGBS e VISC ali brigando, né? E, evidentemente, o dividendo dele tem subido, né? Tem entregado aí R$ 2,00, né? Como ele é um super fundo, né? Ou seja, ele é um gigante, ele tem mais de 10 anos aí de bolsa de valores, ou seja, ele não precisa provar nada para ninguém, né? Então, quem está posicionado aí nos últimos 10 anos nele tem uma rentabilidade aí de mais de 100%. E quem está posicionado nele, né, se nós descontarmos a inflação, evidentemente que vai despencar. Mas o principal impacto aqui não é nem a inflação, foi o Covid, né? O Covid que acabou impactando, né, principalmente os fundos de shopping, certo? Se nós olharmos os últimos 5 anos, claro que ele vai perder para o CDI, né, principalmente o impacto da inflação, Covid, CDI, né? Mas se nós pegarmos os últimos 2 anos, né? Ou seja, a queda do CDI, né? A, a pandemia e do coronavírus, os estabelecimentos começando a abrir, os shoppings investindo em novas formas de atrair as pessoas, né? Ou nesse momento ele se encontra bem distante do CDI, ou seja, faz tempo que ele se recuperou, né? Ou seja, no começo do ano, quem já estava posicionado já estava batendo no CDI tranquilamente, né? Ou seja, ele conseguiu aí bater todos os indicadores, né? Ou seja, ninguém conseguiu bater aí o HGBS, certo? Se nós olharmos para os outros fundos, né, para competir com a HGBS, o único, na verdade os únicos, né, que vão vencer é o XPML11, né, que é um fundo imobiliário também de shopping. Agora ele está, né, bastante procurada agora no último período, né? Inclusive eu tenho um vídeo falando aqui sobre o XPML, onde você pode conferir, pode assistir, porque atualmente ele traz um bom retorno, né? Principalmente aí depois da nova reavaliação do patrimônio que ele sofreu, né? Ou seja, o seu valor patrimonial ele aumentou, né? Além disso, ele está entregando aí um bom dividendo, né? Nós temos também o VISC, que fez uma nova emissão de cotas aí, né? Ou seja, no intuito de aumentar ainda esse patrimônio, está entregando aí um dividendo também de 8,6. Ou seja, é um mercado, né, que foi bem beneficiado, né, que mais se beneficiou no ano de 2023, certo? E nós temos aqui a seguinte imagem, né? O dividendo atual de 8,4%, né? Dividendo atual dele de 8,4%, devido à pandemia despencou, né? Mas com a flexibilização, né? E a normalização da situação, ele vem subindo, né? E atualmente está entregando aí R$ 2,00 por cota, né?
Então, é essa valorização aqui que nós estamos vendo que fez o dividendo dele despencar, né? O dividendo dele atual, né, de 8,4%, né? Ele está acontecendo isso porque a cota dele está se valorizando. Quanto maior a cota, se o dividendo que você vai entregando ali, ele vai diminuindo, né? Vai diminuindo. Tem entregado aí nos últimos 3 meses R$ 2 de cota, né? Ou seja, se você tiver posicionado até o dia 31 de outubro, né? Agora no dia 16 vocês receberam R$ 2 por cota, né? E se nós olharmos aqui, eu queria pegar uma coisinha aqui no status invest, que eu queria mostrar uma coisinha para vocês, certo? Com relação aos dividendos, né? Com relação ao dividendo, queria mostrar uma imagem para vocês, certo? Uma coisa bacana deste fundo, né? Uma coisa bacana deste fundo é que ele está distribuindo um dividendo superior ao do ano passado, né? Ou seja, a cada ano que passa, ele está entregando um dividendo maior, né? Aqui em janeiro de 2022 era 1,15, né? R$ 1,15. Agora 2023, 1,4, né? Agora aqui em outubro, né, no ano passado, 1,35. Esse ano ele já está entregando R$ 2. Então você vê o benefício de quando você está posicionado num fundo imobiliário grande, diversificado, não somente dentro da própria região, mas dentro do Brasil, né? Que tem excelentes shoppings, né? Que já tem uma tradição aí de mais de 10 anos, né? De investir principalmente no segmento de shopping. Olha o dividendo subindo, né? O dividendo subindo, ou seja, ele vem entregando em 2023 um dividendo superior a 2022, ou seja, dividendo aumentando. Outro ponto, cotação aumentando, né? Só esse ano a cotação aumentou 30%. E além disso, você tem a valorização do patrimônio de um ano para o outro. Você está entendendo os benefícios de um fundo de tijolo? Esse é um exemplo, né? Você tem valorização da cota que bota dinheiro no seu bolso, aumento do dividendo que bota dinheiro no seu bolso e aumento do valor patrimonial. Porque quando esse fundo ele for reavaliado novamente, o seu valor patrimonial ele vai subir. Então você vê por que você pode pagar mais de um preço sobre o valor patrimonial e papel você não pode fazer, né? Porque papel não tem valorização de patrimônio, né? Então você não deve pagar por fundo de papel mais do que um. Se você está pagando mais do que um, você está no prejuízo, né? E vamos ver agora quantos ativos esse fundo ele tem na sua carteira, né? Este fundo ele tem aí na sua carteira, né? 13, 14, 15, 16, 17, né? 17 shoppings espalhados. Só em São Paulo tem 13, Rio de Janeiro tem um, Rio Grande do Sul tem um, Santa Catarina tem um e Mato Grosso tem um, né? Ou seja, vai entrar agora o novo, que é o Capim Dourado em Tocantins, né? Ou seja, colocando um shopping ali na região norte, né? E além disso, o aumento das suas participações em shoppings dentro de São Paulo, né? E aqui eu quero mostrar para você a qualidade dos ativos, né? A qualidade dos ativos quando você compra um fundo desse, né? Olha o Shopping Penha, né? Olha a qualidade do Shopping Penha que está dentro da carteira deste fundo imobiliário, né? Shopping West Plaza, né? Outro super shopping que está presente dentro da carteira, né? Só mostrando para vocês. Shopping Jardim Sul, né? Outro excelente shopping. Olha o empreendimento que você está levando, né?
o Moca Plaza Shopping dentro de São Paulo, né, que é outro que o fundo tem participações, né? Nós temos o próximo, Tivoli Shop Center, que é outro que está presente na carteira, né? Que são só as imagens, né? São Bernardo Plaza Shopping, né? Um baita shopping, né? Ou seja, excelente qualidade que está presente na carteira. Shopping Vila Lobos, né? A linda loja da Vivara, né? Nós temos o próximo shopping, né? Fashion Outlet, né? Outro empreendimento do HGBS, né? Só algum para você mesmo depois pode entrar na carteira e ver, né? Shopping Praça da Moça, né? Que também é outro que ele possui participações, né? Nós temos Santana Shopping Park, ou seja, shoppings belíssimos, né? E de excelente qualidade que estão dentro da carteira, né? Você entra aqui no relatório gerencial do HGBS, onde você vai poder estudar, né, cada um desses ativos, né? Não vou trazer mais informação sobre eles, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Mas aqui é mostrando para vocês esses excelentes empreendimentos, né, que fazem parte da carteira desse gigante, né, chamado HGBS, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Tem muito se falado de XPMOL, tem muito se falado de VISC, mas é interessante falar de HGBS, né? Embora ele tenha ficado com seu preço sobre o valor, seu patrimônio tenha ficado para trás diante de XPMOL e VISC, né? Ele tem tido uma excelente valorização aí de quase 30% e ele tem aumentado o seu portfólio, né? Ele fez uma emissão e ele tem comprado aí, né, participações de shopping, ou seja, em breve nós vamos ter esse patrimônio, né, avaliado e, consequentemente, aumentado, certo? Então, um abraço para todos vocês, sigam, curtam aí o nosso canal, comentem, indiquem aí para outras pessoas. Aqui nós temos vídeos sobre o XPMOL, onde você pode estar olhando. Nós temos vídeos sobre o VISC também já fiz um vídeo aqui sobre o VISC. E todos os dias nós estamos trazendo aqui informações sobre fundos imobiliários. Abração para todos vocês e até o nosso próximo